Hoje a gente vai falar sobre anexos embrionários, tá? E o que é importante você falar dos anexos embrionários, nos anexos embrionários? Eles, no nossa, no nossa, na nossa disciplina, o ideal é que você entenda o seguinte: esses anexos eles surgiram da necessidade que os seres vivos tiveram de ocupar os espaços terrestres. Porque dentro da água, enquanto esses organismos se encontravam dentro da água, a troca de excretas com o meio era muito mais fácil. O embrião difícil, ele não ia se ressecar, entendeu? Porque ele estava em meio aquoso. E então a liberação discreta, a troca gasosa, tudo era facilitada porque ele tinha uma relação direta com o meio. Quando a gente ocupa os espaços terrestres, a gente não muito do tempo o embrião não está próximo do corpo hídrico, né? Não está perto de um ambiente onde ele tem acesso à água, ao ambiente úmido. Então ele está altamente suscetível a ser ressecado, né? Perder água para o meio. Então essas estruturas elas vão facilitar essa invasão, né? Essa ocupação dos espaços terrestres. A gente tem a estrutura que mais vocês conhecem, é a estrutura do ovo, né? E aí vocês sabem que o ovo ele tem uma estrutura, uma casca que permite a troca gasosa, mas não permite a perda de líquido. Tanto se você deixar o ovo lá, ele vai estar sempre úmido por dentro, né? E aí você tem várias estruturas que permitem com que esse embrião viva. Por exemplo, o saco vitelínico, que nesse saco vitelínico a gente vai ter os nutrientes que o embrião vai se aproveitar para se desenvolver, e no caso ali o alantoide, que é o local onde as excretas vão sendo depositadas, entendeu? E aí o que acontece? Qual que é a ideia? Você dá uma independência ao ovo, né? E aí a gente vai trabalhar principalmente com os seres humanos, e essa adaptação também aconteceu para os seres humanos, para a mulher poder carregar esse embrião dentro dela. Porque a gente tem aqui nos dois casos, só lembrando vocês, o ovíparo, os que produzem ovos, então o organismo ele, ele é colocado dentro de um ovo, que é uma estrutura com casca e tal, e ele fica nesse ovo se desenvolvendo sozinho, até que ele se desenvolva. No caso de alguns desses organismos, para evitar um pouco da necessidade de vitelo, né, de substâncias para gerar energia, esse ovo é chocado, tá? Então ele mantém uma temperatura ideal. E a gente tem o vivíparo. O que é o vivíparo? O vivíparo é que o organismo, o embrião ele se desenvolve dentro da mãe. E aí ele só nasce uma vez que ele já está desenvolvido, é o nosso caso. E ainda tem o ovo vivíparo, que ele está dentro do ovo, mas quando o ovo ele é colocado, o organismo já está desenvolvido lá dentro, tá? Então os que caem mais é o ovíparo, todo mundo sabe, e vivíparo. Vivíparo, ele nasce direto da mãe, que é o nosso caso, e o ovíparo é o que acontece com as galinhas, essas coisas. A gente vai trabalhar com duas estruturas principais nesse momento, que é o córion. O que é o córion? O córion é essa estrutura que ela permite a troca gasosa e não permite a perda de água, tá? Então o córion está presente em todo mundo, tá? Em todos os organismos que são essenciais para essa capacidade que você tem de sair do ambiente aquoso, né? A placenta, a placenta já é a estrutura específica de nós dos vivíparos. Então, o que acontece? Ela é uma estrutura que ela vai estar entre o córion, tá? Que é esse lugar que a gente falou, essa película que a gente falou, e o endométrio da mulher. Tá vendo aqui, ó? Tem a foto do endométrio da mulher. Então, o córion, a placenta, ela vai ser essa região, que é uma região que vai permitir as trocas
gasosas e de nutrientes e inclusive de excretas entre a mãe e o feto. Então, por exemplo, você tem vários os vasos sanguíneos da mãe e os vasos sanguíneos da criança, do embrião, unidos, bem próximos um dos outros, entendeu? E aí o que acontece? Essa proximidade faz com que exista as trocas de substâncias entre a mãe e o filho sem necessariamente ter a troca de sangue, tá? Então, nesse momento, não existe troca sanguínea, só existe troca de substâncias por dois tipos de transporte de substância que a gente já trabalhou anteriormente, que é a difusão e a osmose. Tá vendo que tudo que a gente trabalhou anteriormente era essencial para que a gente conseguisse chegar ao que a gente está trabalhando hoje. Então, através de difusão e osmose, o gás carbônico sai do feto, sai da circulação do bebê, né, do embrião, e vai para a mãe. O oxigênio sai da circulação da mãe e vai para o bebê. Os nutrientes saem da mãe e vai para o bebê. E as excretas do bebê saem do bebê e vai para a mãe, tá? Então, a placenta é essa estrutura que permite essa troca, tá? Essa troca de tudo isso que acontece dentro do embrião, né? Do metabolismo do embrião e desenvolvimento do embrião. Tá? O âmnion, o que é o âmnion? O âmnion nada mais é do que uma película, tá? Que protege o embrião, e essa película ela está cheia de um negócio chamado líquido amniótico, né? Essa substância ela tem dois objetivos, o líquido amniótico. Todos vocês já sabem, a prevenção de choques mecânicos, né? Também tem no ovo, né? Ela evita o choque mecânico e também evita o ressecamento do embrião, porque ele simula um meio aquoso, ele simula um corpo hídrico, né? Então, esse líquido amniótico, a vida, ela cresce dentro desse líquido, como se fosse dentro da água, como era no passado, tá? É interessante que o bebê ele também ingere, depois de um tempo que os óculos estão formados, ele ingere ele entra e sai esse líquido amniótico e ajuda a desenvolver o sistema digestório e também, por incrível que pareça, ajuda a desenvolver os órgãos reprodutores, tá? O cordão umbilical é esse cabo, esse cano, tá? Que liga o embrião à placenta, tá? E aí ele é formado pelo alantoide, que a gente vai falar mais na frente, tá? Então, o cordão umbilical, a gente tem aqui o desenho do cordão umbilical, tá? Esse aqui é o cordão umbilical e ele chega aqui, nisso aqui que é a placenta. Só que a placenta parece um monte de carne, eu não coloquei ela para vocês terem uma noção, tá? O que acontece? O alantoide no ovo, ele é uma estrutura que tem a função de guardar os excretas. Porque acontece o seguinte, o organismo ele não está independente, ele está isolado lá, então ele vai produzindo excretas, e a excreta que o pintinho ele vai gerando enquanto vai se desenvolvendo, ele vai sendo acumulado numa estrutura chamada alantoide, tá? Essa alantoide também, o alantoide, como ele no caso do ovo, ele é isolado da mãe, ele também facilita essa troca de gases, tá? Também facilita a troca de gases. Além de, no caso dos ovos, também o alantoide, ele faz essa interseção com a casca do ovo, e aí ele pega, quando necessário, ele pega o cálcio, né, da casca do ovo e joga para dentro do embrião, entendeu? Para ajudar a formar o esqueleto do embrião, tá? E o saco vitelínico, na verdade, ele é uma bolsa que guarda os nutrientes para aquele no ovo, né? No caso do ovo,
ele se desenvolver, é toda a energia, todos os nutrientes. Como o ovo ele está isolado da mãe, então ele precisa ter uma quantidade de nutrientes suficiente para nutrir esse embrião até que ele esteja disposto esteja preparado para nascer, entendeu? Então, esse saco vitelínico em ovos, ele é bem grande, né? O vitelo é bem grande, a quantidade de nutrientes para nutrir o embrião até ele crescer é bem grande. E já nos humanos não. Nos humanos ele é muito pequeno. Por quê? Porque na verdade o saco vitelínico ele só precisa alimentar o embrião da época que ele foi fecundado lá na tuba uterina, né? Até ele se fixar e desenvolver as outras estruturas, entendeu? Até ele se fixar no endométrio e começar a fazer troca com a mãe. Até ele fazer troca com a mãe, ele a gente usa, o embrião ele usa a energia, né, os nutrientes provenientes do saco vitelínico, mas depois ele vai fazer essa troca direta através do cordão umbilical e a placenta com a mãe. Então o saco vitelínico ele pode ser dispensável. Então ele é desnecessário no caso, né? Então, resumindo, a gente tem o córion, que ele faz a proteção e permite as trocas gasosas, o alantoide, que é a estrutura com função de armazenar, excretar e auxiliar essas trocas gasosas, e no caso dos ovos, ele também faz a troca, transfere o cálcio da casca para os ossos. Tem a placenta, que é típica da gente, que é uma velocidade, é uma intermediária entre o córion, né, que a gente trabalhou anteriormente, e o endométrio da mulher. E nessa placenta onde existe, por difusão e osmose, as trocas gasosas e de nutrientes, além de você colocar para fora as excretas. O amnion, que é uma película que envolve o embrião, e tem o líquido amniótico, que está relacionado diretamente à proteção contra choques mecânicos e ressecar. Lembrando que se não existisse o amnion, né, o líquido amniótico, se você balançasse o ovo, você tinha destruído o embrião lá dentro. Tá? O saco vitelínico, que é uma bolsa que guarda os nutrientes para o embrião, e que no nosso caso ele é diminuto, porque ele só precisa ficar no período entre entre que o embrião não tem contato direto com a mãe, né? E cordão umbilical, que é essa ligação que a gente faz entre o bebê e a mãe, né? Que é a hora que quando a gente tirar o bebê, a gente corta e separa definitivamente o embrião da mãe. E o alantóide, a estrutura que diretas e essa, esse organismo fique completamente isolado, tá? Cordão umbilical já falou, o saco vitelínico e é isso. Eu acho que são essas partes que vocês precisam guardar. Lembrando que são as estruturas que facilitaram a gente ocupar o meio terrestre. Compreenderam? Essas estruturas que permitiram com que a gente conseguisse sair da água e viesse para o meio terrestre. Lembrando vocês claramente que é o seguinte: o desenvolvimento ainda acontece dentro da água, né? Só que agora ou dentro do ovo ou dentro da mãe, tá? Lembrando também vocês que vivíparo você já nasce formado e ovíparo você se forma dentro do ovo. E ovo vivíparo você se desenvolve
dentro do ovo, mas dentro da mãe. Quando o ovo é colocado, ele já eclode e os bichos nascem, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Esse assunto era bem rápido, mas precisava ser trabalhado, tá? Um grande abraço para vocês e até mais.